Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos a mais um Israel para Jesus, programa destinado a compartilhar conteúdo e informações a respeito do povo judeu, do povo de Israel, trazendo sempre aqui os costumes, as tradições milenares, né, ao longo de muitos anos, a cultura deste povo que tem seu início lá na Bíblia e trazendo também os desafios e as bênçãos, o privilégio de testemunhar a respeito de Jesus ao povo judeu. Este povo que teve por muito tempo, desde o período bíblico, aí a tentativa de ter a sua voz calada, né, por muitas organizações, por muitas pessoas, por muitas nações. E no mundo contemporâneo não é diferente. Nós sempre vemos também a tentativa aí de, infelizmente, não apenas calar, mas extinguir a voz de Israel. Mas Deus também tem levantado muitas pessoas, né, e utilizando também até o próprio povo para fazer com que a sua voz possa ecoar em Israel e em todos os lugares do mundo. E Deus sempre tem levantado, então, pessoas e organizações para poder dar voz também a este povo. E uma dessas vozes é um programa muito especial que é comandado por um grande irmão e que tem se tornado aí um amigo e uma organização parceira aqui do Instituto Tzadik. E a gente vai bater um papo hoje sobre esse programa, né? Que além das notícias, que são muito importantes e relevantes, tem mais coisas aí por trás, né? Nesse amor, nesse interesse por Israel, e nós vamos descobrir no programa de hoje. E para esse bate-papo de hoje, para trazer essas informações tão importantes, eu quero convidar o Eliomar, nosso querido irmão, para a gente poder dialogar um pouquinho sobre este assunto, sobre este tema. Estará conosco aqui online, porque apesar de estar aqui no Brasil, está um pouquinho longe, falando diretamente de Feira de Santana, da Bahia. Seja bem-vindo, querido Eliomar. Muito obrigado, pastor Romualdo. Quero agradecer ao Instituto Tzadik, que já me sinto praticamente em casa, e quero parabenizar pelo brilhante trabalho que vocês têm realizado neste Brasil afora. Muito bem, lembrando que este é um programa do Instituto Tzadik em parceria com a IPP-TV, a sua TV missionária. Eliomar, eu queria que a gente começasse aí, você falando como que nasceu o programa A Voz de Israel, né, e o que motivou você e a sua equipe a começar esse programa. É um prazer imenso estar falando sobre essa ideia, né, do programa A Voz de Israel, que, como eu acabei de falar, é uma ideia, né? Por mais incrível que pareça, não nasceu a princípio na minha cabeça. Nasceu na cabeça da minha falecida mãe, que Deus a tenha, a senhora Alaídes de Almeida. Ela era pastora. E certo dia ela falou: olha, você tem jeito no rádio, por que você não faz uma programação no rádio? Por que você não leva um programa para a FM? E eu achava que eu era incapaz. Por quê? Porque eu não tinha nenhuma, posso dizer, experiência no rádio. A pouca experiência que eu tinha era numa TV online, que é completamente diferente. Então, eu fui amadurecendo a ideia, deixei a coisa passar, o tempo passar, e quando foi certo dia, um colega também disse isso para mim, e de repente eu tive a ideia de abrir um quadro num programa do meu amigo Fábio Araújo, foi coordenador da FM, da Rádio Cidade FM, e eu falando com ele sobre a ideia de a gente abrir um quadro no programa dele, e esse quadro se chamava Direto de Israel. E nesse quadro Direto de Israel, a gente tinha notícia, através de um amigo lá de Israel, o Rafael Guanabara, bem conhecido na internet. Ele topou a gente fazer essa conexão diretamente para o programa Pregando a Palavra do Fábio Araújo. E no primeiro dia bateu em audiência, porque a gente fez uma vinheta, ele vinha com as notícias e o público amou a ideia. No segundo dia, a mesma coisa. Daí, então, surgiu a ideia de levarmos um programa para a rádio, né? Depois que o público realmente expressou o carinho por essas programações, por essas notícias direto da fonte. E foi aí, então, que a ideia da minha mãe se concretizou. O programa A Voz de Israel ganhou vida. E o próprio Fábio depois falou: rapaz, você tem jeito com rádio. Um outro amigo também: você tem jeito com rádio. Leva o programa A Voz de Israel
aliás, não tinha nome ainda, né? Leva um programa com notícia de Israel para a rádio. E a gente abre um horário aqui para você. Beleza. Então, fui buscar do Senhor e veio no meu coração o programa com o nome A Voz de Israel. Quando eu apresentei, todo mundo gostou. O Fábio, os colegas. E no primeiro dia, como já esperado, né? Como foi na rádio do programa do Fábio Araújo, pregando a palavra, assim foi o programa A Voz de Israel, nos seus primeiros dias, bateu audiência e então o programa está aí 5 anos hoje no ar. Muito bem. E como é que começou o seu interesse por Israel e pelo povo judeu? Foi especificamente próximo aí no início do programa ou foi algo que foi gradativo? Como é que surgiu esse seu interesse, esse amor aí por Israel? Muito antes, bem antes mesmo, ainda na adolescência, precisamente com 14 anos, eu começava a me interessar com os assuntos relacionados a Israel. Na época, infelizmente, a gente não era informado, porque parte da mídia tentava pintar um quadro de Israel como um país de conflito, país de guerra, mas não sei por que no meu coração aquilo não encaixava, aquilo não batia. E me interessei a fundo sobre conhecer Israel. Então, fui pesquisando, comecei a ler livros sobre Israel. Na Bíblia também eu fui arrastado para estudar sobre Israel e começou nascendo esse amor por Israel à medida que eu me aprofundava, que eu estudava, que eu pesquisava. Mais tarde, com uns 22 anos, mais ou menos, eu conheci a Chamada da Meia-Noite, bem conhecida aqui no Brasil, fundada por um judeu, né, o Vil Malgo, e dali comecei a me informar mais ainda com seus livros, comecei também a trabalhar junto com eles em missões e se tornei um leitor ácido dos livros da Chamada da Meia-Noite, também assinante da revista, fiz assinatura e ficamos amigos e me ajudaram muito na compreensão do conflito entre Israel e os árabes, Israel e os palestinos, e o amor por Israel aumentou mais ainda quando eu comecei a entender que Israel, na verdade, é a vítima de todo esse conflito no Oriente Médio e em grande parte da mídia ocidental tendenciosa. Muito bem. E você disse agora no início, né, que o programa já tem 5 anos já, né, de existência, né? E passou Sim. por uma transição aí, né? Vocês estão veiculando por um outro canal. Conta pra gente um pouquinho aí dessa transição e já coloca pra gente também qual que é a sintonia, né, para o pessoal poder acompanhar e também online, como é que faz também já aí para sintonizar aí no programa. Pois é, a gente completou no dia 18 de março 5 anos de programa A Voz de Israel. Com o falecimento da minha mãe, completou mais ou menos 1 ano e 2 meses, nós suspendemos o programa por alguns meses, retornamos no ano passado, ainda na Rádio Cidade FM, porque foi lá que nós iniciamos o programa, e demos uma parada e reiniciamos na Rádio Betel FM 87.9, vocês podem procurar o aplicativo também na Rádiosnet, Betel FM 87,9. O programa é todas as quartas-feiras, 18 horas, horário do Brasil. E Deus tem feito um impacto muito grande através desse programa. Lembrando que não é um programa de cunho religioso, é um programa aberto, um programa que trata da educação e da informação. Nós informamos, nós temos contato direto com Israel e trazemos notícias diretamente da fonte para melhor informar ao cidadão de bem, aos interessados que já estão cansados da mídia tendenciosa que só distorce os fatos e desinformam ao invés de informar. E o que a gente pode encontrar no programa Israel, no programa Voz de Israel,
os assuntos geopolítico, questões políticas, questões de antissemitismo, questões recentes, né, e pontuais sobre a guerra. Vocês têm um assunto assim específico ou tudo que se refere ali a Israel, vocês estão trazendo para o programa? E também já vou engatar uma segunda pergunta, né, qual que é a missão principal, né, do programa e qual é a principal tipo de mensagem que vocês gostariam de trazer para os ouvintes de vocês? Boa pergunta. O programa Voz de Israel, ele tem a ideia de combater a desinformação, o antissemitismo, o preconceito. Então, é um programa que também entra na guerra, né? Junto com Israel, ao lado de Israel. Eu acredito, como muitos, que a maior guerra que Israel enfrenta hoje chama-se a guerra midiática. São muitas desinformações que são divulgadas na imprensa, tanto internacional como também nacional. Então, o programa Voz de Israel entra como esse canal, como essa ferramenta, sendo aliada de Israel para isso. Eu sempre costumo dizer no programa, né, que o programa Voz de Israel ele tem um espaço aberto para que judeus, israelenses, todos venham se defender. Eu digo, aqui Israel tem voz. E o conteúdo que a gente leva é um conteúdo educacional, tratando da geopolítica. Nós tratamos também de informações com jornalistas direto de Israel. Nós prezamos muito pelo profissionalismo. Então, se vamos falar sobre geopolítica, a gente traz um especialista na área. Se vamos falar sobre saúde, que nós também tratamos de saúde, nós tratamos de segurança pessoal. Fim de ano, a gente costuma sempre trazer um especialista na área de defesa pessoal. Nós sabemos que Israel é forte, é destacado nisso. E como é um país e um povo que prioriza a vida, então nós trazemos sempre ali um professor de Krav Maga, defesa pessoal, onde eles vão passar algumas dicas para que as pessoas saibam como lidar com o final do ano. A gente sabe que aumenta, infelizmente, a violência contra o cidadão de bem. Então, a nossa finalidade é essa, é trazer a geopolítica, nós trazemos a informação e nós educamos para combater o antissemitismo e o ódio. Essa é a ideia do programa Voz de Israel, e por isso o programa Voz de Israel veio, creio eu, para ficar. Muito bem, Eliomar. Eu tive o privilégio, né, de ser convidado, né, e participar do programa, juntamente com a missionária Regina Last, e foi um momento muito especial, muito bom. E é bem interessante também, Eliomar, que vocês tanto se relacionam com organizações importantes judaicas aqui no Brasil, né, conforme você falou, né, dentro de áreas específicas, né, trazendo esse profissionalismo e trazendo informações importantes, né, de quem realmente entende do que está falando, como também, como você mesmo já disse, direto da fonte de Israel, né, e de outros lugares. Isso é bastante interessante. E aí eu pergunto também, Eliomar, por que é importante, no seu ponto de vista e na sua experiência, né, de lidar com as questões relacionadas a Israel, falar a respeito desse povo nos dias atuais? É um povo que existe já há bastante tempo, né, desde, né, lá do início da história bíblica. Por que ainda hoje é importante nós tratarmos a respeito de Israel e, sobretudo, para o povo brasileiro? Eu costumo dizer sempre que daqui por diante, aliás, vou até trazer um histórico. No momento do início do programa Voz de Israel, logo há uns dois anos de programa, nós falamos a respeito do quanto o mundo vai se tornar dependente do povo de Israel, das suas tecnologias, das suas startups. E parecia que uma profecia, porque hoje a gente nota que o mundo está interligado e o mundo hoje precisa muito mais de Israel ainda para poder sobreviver. É um povo milenar, respondendo a sua pergunta, é um povo milenar que tem muita experiência para nos passar.
por exemplo, nossa cidade, Feira de Santana, é uma cidade contemplada com essa tecnologia de Israel. Por exemplo, o Orkan Mayai, da nossa amiga que é gerente nacional, né, a Yves Levi, ela é gerente comercial de vendas, e ela trouxe algumas unidades, o nosso prefeito aqui da cidade adquiriu essas tecnologias para os autistas e os deficientes visuais, e tem sido bênção, as mães puderam ser contempladas com essas unidades, se emocionaram por saber que seus filhos retornarão à sala de aula, terão vidas normais. Então, eu costumo dizer também, isso é Israel, ao contrário do que tentam se passar em parte da mídia ocidental, que mostra Israel como agressor, como vilão, porque se a gente não buscar a fonte certa, a gente acaba comprando uma narrativa e um quadro de Israel que não existe, na verdade. Então, por isso que é importante a gente buscar a informação na fonte certa. E o programa Voz de Israel tem feito tudo com carinho, tem feito tudo cuidadosamente para melhor informar e trazer esse conhecimento. E lembrando que um dos alvos do programa Voz de Israel era alcançar o público universitário, as universidades, as escolas, e nós fizemos isso. Professores, nos primeiros programas, entravam em contato, nós abríamos a linha direta para que eles pudessem mandar suas mensagens e dizer o quanto estavam aprendendo com o programa A Voz de Israel. Nós esperávamos comentário e recebemos também perguntas direto dos professores das universidades aqui de Feira de Santana, que eu não sabia que eles estavam ligados no programa, mas as mensagens chegaram e eles disseram: olha, aprendi muito com o programa Voz de Israel, tenho aprendido, eu não sabia que Israel era assim como vocês estão relatando, uma cidade onde existem grandes startups como Tel Aviv, uma das cidades mais caras do mundo. Israel é um país seguro, apesar da mídia tentar mostrar o contrário, mas nós sabemos que não é isso. Israel é um dos lugares mais seguros hoje do mundo. Então, isso só nos traz felicidade, né, em saber que o programa Voz de Israel tem alcançado o seu objetivo, que é desmistificar, tirar essa ideia de um país desértico, um país de guerra, e trazer a imagem que, de fato, representa Israel, que é um país seguro, o segundo maior polo de inovação tecnológica e também educacional. Interessante como que o programa tem alcançado, né, pessoas e lugares que, assim, muitas vezes nós não temos noção, né, e fazendo esse papel social, informativo, educativo, né, com bastante responsabilidade e trazendo verdades mesmo, né, isso é muito interessante. Também, Eliomar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a relação que você tem com os judeus, né, porque você tem contato e traz para o programa judeus, não apenas messiânicos, judeus crentes, mas judeus mesmo que não são crentes, né? Como que tem sido esta relação, né? Você sendo um cristão, né? Você exercendo o ministério também em igreja local, essa ligação com judeus, né? Com Israel, e você acha que eles veem hoje os cristãos, os evangélicos, como aliados? Queria que você falasse um pouquinho dessa relação de ter contato com os judeus. Eu quero dizer que tudo isso que está acontecendo chama-se graça. A graça de Deus tem mostrado para mim a direção que Ele quer. Se eu dizer para você que eu esperava isso tudo, eu estaria mentindo para você. Não entendi. Eu não esperava. E tudo começou a acontecer naturalmente. Algumas pessoas chegavam para mim sem nem me conhecer, diziam: olha, Deus tem um plano muito grande na sua vida. Inclusive minha mãe. E ela falava: onde Deus vai te colocar, você não tem ideia. E eu duvidava. Mas eu comecei a ver as coisas tomarem um rumo de acordo com aquilo que ela falava e que algumas pessoas falavam.
o Voz de Israel foi um dos, porque através do Voz de Israel estreitou mais ainda essa relação, essa intimidade com o povo judeu. As coisas foram andando e foram acontecendo, e de repente eu fui conhecendo alguns amigos, um deles que veio aqui na cidade para inaugurar, praticamente para abrir portas, foi o primo da nossa amada Regina Chetman, Regina Lasten, o André. Nós somos muito amigos, e ele veio em 2018 e 2019 para falar para algumas faculdades aqui na cidade. Em 2018 ele falou para a Associação de Liderança Evangélica, de pastores, a qual participo também, e ali ele pôde falar mais sobre o que é Israel, falou um pouquinho sobre a história de Israel, sendo que as associações de pastores apoiam fortemente Israel e levam caravanas para Israel anualmente. Então ele tem esse apoio, ele tinha esse apoio, precisava conhecer, e dali em diante a gente foi estreitando os laços. Conheci a SWU, que também contribuiu para levar educação nas faculdades aqui da cidade. Estivemos ali na Unifax, Uninasal, onde muitos puderam aprender mais sobre Israel. Teve muitos esclarecimentos ali nas faculdades, didáticos, né? Livros didáticos foram distribuídos ali. E, enfim, né, as pessoas em Feira de Santana amam Israel e tiveram uma visão diferente sobre o país. Uma visão que eles não tinham. É interessante que o povo ama Israel, mas não tinha um conhecimento profundo sobre Israel. E o André Lache só aprofundou esse ensino sobre Israel, esse conhecimento sobre Israel. E hoje o povo de Feira de Santana é grato pelo que ele veio fazer. E depois dele, muitos então foram chegando, como o Marcos Iski, esteve conosco em 2023, trazendo uma palestra sobre startups, lotou a Associação Empresarial aqui de Feira de Santana, onde, além de empresários, também esteve presente professores, jornalistas, a imprensa estava lá. Então, tornou Israel ainda mais conhecido, mas sempre lembrando, eu costumo dizer, o André foi a chave. O André foi a chave para que tudo isso acontecesse, e eu sou grato a Deus pela vida dele. E agora, mais ainda, de ter conhecido mais um membro da família, que é a Regina Last. Eu creio que Deus também tem um grande plano e ela faz parte também desse projeto, assim também como você, que chegou na hora certa. Eu te acompanhei pelo programa, acompanhei também o Instituto, mas nunca imaginava também que eu conseguiria falar diretamente com você. Foi então que, quando eu entrei em contato, eu não sabia que eu estava falando com você, você sabe disso, depois que você me falou que era o pastor Romualdo. Então eu falei, é o apresentador do programa, me dei conta de que eu estava falando, e logo você me colocou em ponte com a nossa missionária, Regina, que eu assino embaixo como uma excelente missionária também. Que legal, o Eliomar justamente tomou conhecimento do trabalho que o Instituto Tzadik realiza aqui em São Paulo a partir do Israel para Jesus aqui na IPPTV. Então, né, sendo aí um acompanhador aí, né, do trabalho, pode chegar aí a gente iniciar aí esta parceria, né? Ô Eliomar, e o programa já tem aí 5 anos, é um programa que desde o início, né, no seu primeiro episódio, já bateu um sucesso, com pessoas acompanhando, e essa voz ela tem se ecoado aí já por bastante tempo, e neste novo momento, né, que o programa está passando aí, né, acredito aí que exista também aí projetos aí futuros aí para os próximos anos. O que vocês esperam daqui para frente para o programa Voz de Israel, e qual o impacto que vocês desejam aí que seja gerado nos ouvintes, naqueles que acompanham o programa Voz de Israel? Primeiramente, eu quero dizer que o programa Voz de Israel não se realizaria sem vocês. Eu costumo dizer também lá na rádio que o programa Voz de Israel, sem o ouvinte, não seria o programa Voz de Israel. Então, o programa Voz de Israel, eu costumo dizer, não tem dono.
O programa A Voz de Israel tem cooperadores, tem idealizadores, e nós todos somos um exército que se une em prol da informação e da educação no combate ao preconceito e o antissemitismo. Nosso projeto segue fazendo parcerias cada vez mais com aqueles que realmente querem o conhecimento, prezam pelo conhecimento, para aqueles que já estão cansados da desinformação que a mídia tendenciosa vem trazendo. É esse o projeto que o programa Voz de Israel tem, e é assim que nós queremos daqui por diante, fazer novas parcerias e avançar nesse projeto, dando voz a Israel e apresentando Israel como realmente Israel é. Um país livre, um país que preza pela vida, um país que sempre está desenvolvendo, criando para trazer benefícios para a humanidade. Muito bem, muito bem. E nesses minutos finais aqui, eu gostaria que você novamente, Eliomar, falasse onde que as pessoas podem se conectar para poder ouvir o programa Voz de Israel, e novamente em que horário e quais dias aí as pessoas podem acompanhar o programa. O programa Voz de Israel vai ao ar todas as quartas-feiras, às 18 horas, na rádio Betel FM 87.9. Vocês podem se conectar através do portal. Aliás, vocês podem se conectar através do Instagram, A Voz de Israel, e ouvi-lo através do aplicativo Betel FM 87.9. O Instagram traz o próprio nome, A Voz de Israel. Muito bem, e deixamos aqui também, né, o contato para você que quer entrar em contato com o nosso querido Eliomar e saber mais a respeito do programa. Então, pelo Instagram você tem acesso, tem o e-mail aqui também do Eliomar também, que você pode estar entrando em contato com ele. De repente, como que a gente pode, de repente, patrocinar o programa, como que nós podemos orar de maneira mais específica, seja o que você quiser conversar e conhecer mais a respeito do programa e do Eliomar, entre em contato, tá bom? E com certeza você será bem assessorado aí e será bênção aí para que essa Voz de Israel possa ecoar aí cada vez Amém. Mais e mais. Então nós tivemos aqui com a presença do diretor, do radialista, apresentador do programa Voz de Israel, Eliomar Ferreira. Meu amigo, meu irmão, muito obrigado por aceitar o convite, estar conosco aqui. Deus abençoe, viu? Eu que agradeço por esse espaço que vocês abriram, por essa forte parceria que cada vez só está estreitando, e quero dizer que eu estou à disposição de vocês, do Instituto Tzadik, que vocês é mais um parceiro nesse combate aí à desinformação. Contem comigo sempre que precisar. Será uma honra servi-los. Muito bem, muito obrigado, e nós queremos agradecer você também que esteve conosco aí durante todo o programa de hoje, deixar um grande abraço para você, para toda a sua família, Shalom de Deus, Shalom de Cristo para você, um grande abraço e até o nosso próximo programa.